esta questão, como é óbvio, remonta, ao contrário também de uma ideia largamente difundida no passado, não é? Invocas Santa Bárbara porque é a protetora contra os raios, os trovões e as trovoadas, armada, não é? Existe sempre a ideia que é alguma coisa de absolutamente inédito que nos está a acontecer. Isso, existe sempre esta ideia, as questões, para já porque nos sentimos muito frágeis e nós temos sempre aquela ideia que nós controlamos tudo, nós enquanto espécie. Depois, porque, e também não é irrelevante dizê-lo, porque mediaticamente falando, estes fenómenos mais extremos, sejam do calor, sejam do fogo, sobretudo no verão, seja depois esta questão das cheias, dá largos tempos de reportagem, parece que estamos em loop sempre. Agora é o chapéu de chuva que está aberto, o chapéu de chuva que não está, o carro que vai passar ou não naquele lençol d'água. No verão temos sempre aquela questão do calor, está muito calor. Bem, temos também esta visibilidade e este lado que é muito apelativo. O fogo é mais do que as cheias, mas que é sempre também muito apelativo. E depois, para já, vamos perceber. Nós agora estamos com a Cláudia, a seguir virá o David, a Emília, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, por aí fora, até ao final do ano, acabará provavelmente na Vilma. É uma possibilidade, são os nomes que estão escolhidos para as tempestades, para a época 2025-2026. Portanto, nós temos aqui também quase que uma personificação das tempestades. Nós estamos neste momento com a Cláudia, estamos com milhares de ocorrências, temos 2 mortes, um ferido ligeiro, alguns desalojados, estou a falar o balanço que estava a fazer quando entrei para aqui, não sei, entretanto tudo isto pode ser alterado, acho que há uma pessoa que não está localizada, mas que se sabe que está bem, porque terá mandado uma mensagem a dizer isso, uma pessoa que estava dentro de um carro, é óbvio que tudo aquilo que tem a ver com estes fenómenos mais extremados, sejam eles de momento ou numa linha de continuidade, é claro que para lá desta questão do carro que fica com água a subir lá dentro, da casa por onde entra a água, como aconteceu este verão, quando vemos, por exemplo, o fogo a chegar às habitações, às aldeias, a cortar as estradas. São coisas de determinado momento. No verão rezava-se para que se chovesse, agora para que se pare de chover, mas nós temos neste momento em que aqui estamos, por exemplo, porventura, não se sabe qual é que poderá ser o impacto político que isso terá, mas um dos centros da crise mundial, de tudo isto que vimos, por exemplo, Teherão, que está com seca há vários anos, parte da população de Teherão pode ter de ser retirada de Teherão por causa de uma situação de seca que já dura há largo tempo, que se agudizou bastante, não vai chover em Teherão nos próximos tempos, e estamos a falar de uma cidade que ela mesma terá 8 milhões de habitantes, uma área metropolitana que poderá chegar aos 14, 16 milhões, e Teherão, o impacto para o regime pode vir a ser superior do que aquele que tiveram, quer dizer, os bombardeamentos nas instalações nucleares. Portanto, vê-se, quer dizer, não é preciso recuarmos àquilo que foi o declínio da civilização maia, e que em parte hoje é atribuído a quase um século de seca. Portanto, claro que no meio desse século de seca houve anos que não foram de seca, mas percebermos como para lá daqueles entendimentos que temos mais circunstanciais, o pensarmos que a Revolução Francesa acontece após vários maus anos agrícolas e que aquele foi particularmente, 1789, foi particularmente um mau ano agrícola. Portanto, isso é mais ou menos evidente. Também, é claro, depois eu como sabe, que tenho um particular gosto por coisas de crime, não é? Há sempre aqui, por exemplo, aquela indicação, quando se começa a entrar em stress térmico, aí estamos a falar do calor, não é? Quando a temperatura começa a subir acima dos 30, sem ar-condicionado, vários dias, poderemos ter em determinados contextos, sobretudo com mais masculinizados, com casos em crescimento de agressões, podendo chegar aos assassínios, porque a tomada, segundo a gíria técnica, a tomada de decisões cognitivas diminui.
Portanto, há aqui, isto é claramente, penso eu que também difundido pelo lobby do ar-condicionado, que me parece ser, apesar de tudo, quanto mais não fosse, teria essa vantagem. Pronto. Temos, para perceber que para lá de Santa Bárbara, bendita, o assunto é mesmo muito sério. E, na minha opinião, e voltando a essa questão do mau tempo, eu, por acaso, passo-me com o mau tempo, com a expressão mau tempo, que é uma coisa que... porque, em termos noticiosos, há uma coisa que é o tempo, que se associa ao tempo normal, ao bom tempo, não é? E é algo que se traduz por não chover, não haver muito vento, poder-se ir à praia, poder-se ir passear, poder-se andar. Portanto, é claro que é um tempo bom, claro que é agradabilíssimo, mas não quer dizer que seja o tempo que é normal que aconteça 365 dias por ano. Não, não é nem pode ser. Na parte que nos toca, se tivéssemos esse bom tempo, 365 dias por ano, as coisas podiam ser um pouco complicadas. Portanto, temos de conseguir distinguir entre aquele tempo que nos é confortável e agradável e o tempo que, e nesse sentido existe o bom e o mau tempo, mas não quer dizer que aquele tempo que nos é desconfortável seja um tempo anormal ou que não devesse acontecer. E dentro dessa enorme latitude também fazem parte as situações extremas, muito calor, estou a falar de Portugal, depois dias de chuva, trovoada, tudo isso. Agora, como é óbvio, isso tem sido muito discutido nos últimos anos e espero que consigamos também discutir aqui no programa, é se o número de situações mais extremas não está a aumentar. Portanto, não teremos mais situações extremas do que tivemos no passado. Até porque nós aqui temos uma questão que é os registros, tudo isto, sim, mas consegue-se ir percebendo por algum tipo de registros, sobretudo zonas, estamos aqui a falar da Europa, zonas que tinham gestão de regadio, de águas, e o registro, por exemplo, das cheias é uma coisa que está muito na memória, portanto, consegue haver termo de comparação. Agora, seja como for, é como se cada um destes extremos pusesse mais em evidência aquilo que são as nossas fragilidades e as nossas circunstâncias. É um pouco como os fogos, não é? Quando nós vemos o país a arder no verão e percebemos, quer dizer, o país mudou, as pessoas não vivem onde viviam, a paisagem mudou, mas a paisagem é a que é, mas a paisagem humana mudou, aquelas coisas todas. E aqui, passando então agora aqui mesmo para esta Cláudia, e realmente a chuva é muito impressionante, tudo isto, o que é que nós vimos? Vimos muitas vezes fragilidade de infraestruturas ou a sua ausência, vimos problemas que é quando nós ouvimos falar e temos visto muito isso agora, se deve ou não demolir aquelas construções que as pessoas estão a fazer na Penajóia, no talude militar, em Loures. Uma das questões da habitação clandestina é precisamente que ela não é segura, e muitas vezes até é segura do ponto de vista da estrutura, aquilo não está mal construído, às vezes quem os seus construtores foram trabalhadores da construção civil, mas que de repente percebemos que não há infraestrutura. Não há infraestrutura, não há recolha de águas pluviais, a própria construção da casa pode estar feita de forma a que se transforme numa armadilha, não é? Quando a água começa a subir, até porque, depois acho que seria bom também conseguirmos perceber isso, as pessoas que muitas vezes, as pessoas em habitação clandestina, eu estou a pensar em alguns bairros clandestinos da área metropolitana, as pessoas pagam em mim, o que lhes dá até uma quase convicção, isto aqui o único problema foi que não tive, quando se fez a casa, não se tratou tudo devidamente, mas agora que paga em mim está tudo bem, não é? É como se tivéssemos uma legalidade na repartição de finanças, mas que depois, aqui na habitação, a clandestinidade não é tanto, então só uma questão fiscal, é que muitas vezes a forma como aquela casa, a habitação está construída, não tem alguns parâmetros, já nem falo de conforto, falo de segurança, e é isso que aqui para o caso conta, e depois não há infraestruturas. E há um problema com as infraestruturas para
para estas chuvas é que, ao contrário do que acontece com o fogo, em que há sempre as pessoas acham os helicópteros, os helicópteros ainda por cima são uma coisa extraordinária, estão no céu, fazem aquilo dá umas imagens de televisão fabulosas, não há autarca, ministro, primeiro-ministro, jornalista que não gosta de fazer a reportagem dos meios de combate ao fogo, porque aquilo é fabuloso. Depois temos também os carros, tem aquelas pirilampos, aquilo é tudo. Agora, quer dizer, investir em infraestruturas aqui de recolha de águas e essas coisas todas é uma coisa terrível, porque aquilo não se vê. Não se vê. Eu sei que sim, que há aquelas coisas maravilhosas que eu adoro ver no Japão e não sei o quê, que é para quando houver cheias, são assim uns túneis, umas coisas que aparecem no Facebook, uma coisa maravilhosa. Mas à parte disso, não se vê. Custa imenso dinheiro, não se vê, e pior, os cidadãos ficam completamente irritados com os estaleiros. Em Lisboa foi preciso um ciclo forte de cheias. A certa altura percebeu-se que aquilo tinha de ser feito, não é? Mas é um tipo de obra complicada, muito complicada. Até politicamente, e depois é caríssimo, e as pessoas ficam, e depois demora muito tempo, e portanto há um pouco, é muito menos... politicamente, às vezes é difícil de justificar ou de apostar ou precisa ali de um certo didatismo. Com tudo isto, eu acho que neste caso nós temos tido as falhas na rede, que são habituais. Aliás, a E-Redes tem todo, se nós quisermos ver o INPE, tem sempre quantos milhares de pessoas, centenas de pessoas é que estão sem eletricidade, quanto tempo é que demora. Penso que da última vez, o Expresso, por exemplo, até trazia um artigo bastante interessante, o tempo médio em que as pessoas ficam sem, mas eles têm para todo o tipo de tempestade, de ocorrências, também têm para os incêndios, aí as coisas podem ser diferentes, mas neste tipo de casos estamos a falar de tempos médios, de ficar sem eletricidade de 50 minutos, e não tem mudado muito ao longo do tempo. E depois temos, sobretudo, esta ideia, não é? E agora acho que então, até por razões que a minha própria garganta explicará, se calhar vamos ter de passar aos nossos... Mas já está melhor. Vamos passar aos nossos convidados com a Cláudia, não é? Que como estas coisas do mau tempo de repente nos parecem tão excepcionais, que quase que nos fazem esquecer que o mau tempo faz parte do tempo que faz, não é? E sendo que, contudo, nós estamos aqui em 2025 e olhamos às vezes para tudo isto com a mesma estupefação de outras cheias que tivemos no passado, e nem é preciso remontar a 1967, onde não choveu desta forma torrencial de modo algum. Basta remontar ao inverno passado, não é? Não necessariamente, mas que é sempre como se o tempo é que fosse como se houvesse uma anormalidade.